mesmo nos colocando nessa situação tão deplorável, Senhor, onde chegamos, o Senhor ainda insiste em nos querer fazer reinar contigo, Pai. Insiste em querer nos compartilhar com a tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. E te peço, Senhor, que hoje nos esclareça, fale ao nosso coração e nos mostre, Senhor, nos mostre o que o Senhor quer dizer. Ajuda, Senhor, a recuperarmos a nossa visão, a visão espiritual, a qual perdemos um dia, Senhor. Que hoje possamos estar mais próximos de Ti, Te buscando. Amém. Amém. Chegamos então no quarto tópico da nossa confissão de fé, cujo assunto é aquilo que cremos a respeito da queda do homem. Produção, tem aí o quarto tópico da confissão de fé? Se tiver, pode colocar. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos falar então do ponto de maior tragédia, né, do evento lastimável, do evento dramático. A coisa mais horrorosa e pior que poderia ter nos acontecido. A queda é aquilo que trouxe a realidade que vivemos hoje, é aquilo que trouxe de pior, é aquilo que resultou as guerras, resultou na crueldade, resultou no sofrimento, na maldade, resultou no que há de pior na nossa humanidade. Tudo isso é resultado desse episódio, da queda do homem. E conseguiu, produção? Tem aí? Se não tiver, eu leio aqui. Eu vou ler aqui então para os irmãos. Quarto ponto do que nós cremos. Cremos que pela tentação do inimigo de Deus, o homem desobedeceu ao seu Criador, caindo de seu estado original e destruindo a harmonia que havia entre eles, corrompendo a imagem que carregava e passando a ser escravo do pecado e inclinado para o mal desde o seu nascimento, incapaz de deixar de pecar por sua própria vontade. Todos os descendentes do primeiro homem herdaram o pecado e por ele a morte, nascendo sobre condenação e justo juízo. Então, isso é o que cremos a respeito da queda. E vamos ver isso aqui agora com mais detalhes. Né? E antes de entrar na queda, para entender o tamanho dessa queda e a magnitude, a gente precisa também compreender em que ponto o homem estava. Como era elevado, né, como era alto o status espiritual em que o homem foi criado. Como era grande o domínio e a autoridade que Deus deu ao homem no ato da sua criação. E aí vamos recapitular do tópico passado, que o Davi muito bem nos expôs, né, a respeito da criação do homem. Então vamos lembrar da maneira como o homem foi feito. O homem foi feito de uma maneira especial. Ele foi a última criatura que é descrita ali em Gênesis, né, a ser criado. E ele foi feito de uma maneira especial, porque ele de toda a criação de Deus, ele é o único que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura nos céus ou na terra tinha essa propriedade de ter sido criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. E tudo o que Deus faz, se tem um propósito, se foi feito de uma maneira especial, é porque existe um propósito especial. Existe um propósito para toda a criação. Existe um propósito especial para o homem. E nós vimos também, na semana passada, que esse propósito especial era o relacionamento. Deus fez o homem de uma maneira especial, porque Ele queria ter um relacionamento especial com o homem. Na verdade, foi um ato de generosidade de Deus. Não foi isso que nós vimos? Deus estava pleno, satisfeito, ali com o Pai e o Filho, na sua trindade perfeita, mas Ele percebeu que seria bom compartilhar aquilo que Ele sentia. Então Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para o homem experimentar exatamente aquilo que Deus experimentava. Ele queria que o homem amasse como Ele amava, Ele queria que o homem governasse como Ele governava, que o homem sentisse como Ele sentia. Por isso Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Atos, capítulo 17, versículos de 24 a 27, eu gosto muito desse trecho, eu queria ler com os irmãos, porque ele resume bem a respeito de toda a criação e do propósito de Deus para o homem que ele havia acabado de criar. Então, Paulo ali em Atenas, ali no Areópago,
ali no berço da sabedoria, no berço da filosofia, em meio às maiores mentes que já haviam passado ali pela terra, né? Ele levanta a voz e começa a declamar. E aí aqui no 24 Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem, o primeiro Adão, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí, 27 é o que vem, o propósito. Por que Deus criou o homem? Para buscar em Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então esse é o propósito. Deus criou o homem para que o homem o buscasse, né? Para que o homem corresse atrás do Senhor, para que o homem se aproximassem do Senhor. E, comendo da árvore da vida, que ele fosse constituído internamente pela própria vida de Deus, que ele sentisse aquilo que Deus sentia, que ele tivesse um viver que expressasse a própria vida de Deus. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse finalzinho onde diz: tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque isso aqui vai fazer bastante sentido logo mais. Então, tateando. Então, Deus criou esse homem para ser a coroa da sua criação. Ele foi a última criação, né? Foi o fechamento da sua grande criação, da sua grande obra. E o intuito era que esse homem fosse a coroa da sua criação. Lá em Salmos 8, versículos de 3 a 8, diz o seguinte, Davi aqui declamando, né? Quando contemplamos os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, então Davi está aqui admirando o mundo, né, o universo, vendo as estrelas, vendo como é grande o universo, e aí ele diz: que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Talvez a sua tradução esteja um pouquinho diferente, e onde diz por pouco menor do que Deus, pode ser que está traduzido como anjos, mas o correto é Deus. O original hebraico que é gravado é Elohim, e Elohim, ele quase sempre ele se refere à pessoa de Deus. Só em algumas exceções, né, quando claramente não se refere a Deus, é que Elohim se refere aos anjos ou aos deuses. Mas aqui, claramente, ele está se referindo a Deus. Mesmo porque é isso que Gênesis fala, né, que Deus criou o homem para dominar e sujeitar sobre toda a criação, sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais que rastejam. Então, tudo isso tipificando que é o mundo espiritual e também o mundo natural. Tudo estava sujeito ao homem, tudo estava entregue ao homem. O homem era a coroa da criação de Deus. Vamos então agora para a queda. Vamos entender o que aconteceu com a queda. Então, esse era o ponto onde o homem estava. O ápice da criação de Deus. A autoridade, ele só prestava conta ao próprio Deus. Foi feito pouco inferior ao próprio Deus. Então, ele tinha autoridade sobre toda a criação. Ele podia simplesmente, ali no Jardim do Éden, quando a serpente veio tentar, ele podia simplesmente ter dado uma ordem: olha, afasta daqui, arreda. Ele tinha autoridade para isso. Então ele estava no ápice da criação. Vamos entrando na queda agora. Gênesis capítulo 2, vamos começar lá do versículo 16 e o 17. Diz aqui: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Presta atenção no certamente. É certo. Então Deus passou aqui uma ordem expressa ao homem. Uma ordem objetiva, uma ordem clara. E uma proibição, a única proibição que ele passou ao homem. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Se fartem, se deleciem com todas as árvores do jardim, em especial a árvore da vida. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come. Não tinha como ter erro. Era uma ordem objetiva, que não cabia interpretação, não cabia dúvida. Porque o dia que dela comer, certamente
você morrerá. Vamos agora lá para o capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. E o que aconteceu depois dessa ordem? Mas a serpente, mais astuta, diabólica, que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha como que ela é astuta e mentirosa. Foi isso que Deus disse? Não. Ela dissimulando e manipulando. Não é verdade que Deus falou, não coma de nenhuma árvore do jardim? Olha como que esse Deus é mau. Tantas árvores vocês não podem comer. E aí Eva responde e comete o seu primeiro erro. A mulher responde à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. O que Eva devia ter feito aqui? Simplesmente cortado. Mas não, ela viu uma pergunta idiota, uma pergunta fácil de responder, ela não precisava de grande esforço, e ela usou o quê? Usou a capacidade mental dela. Ela tinha íntima comunhão com Deus, ela tinha íntima sintonia com Deus. Ela poderia ter consultado a comunhão que ela tinha com Deus, mas não, foi uma pergunta idiota que ele fez. A serpente deixou uma casca de banana, uma armadilha. E ela, mentalmente, ela respondeu, não. Entrou no bate-boca com a serpente, não. Não foi isso que Deus disse. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então ela entrou no bate-boca com a serpente, né, astuta, sagaz. E aí ela até acrescenta uma imprecisão aqui, né? Ela disse, não pode comer nem tocar nele. Na verdade, Deus não disse que não podia tocar, né? Deus disse que não podia comer. Mas a gente tem que dar um desconto, porque a Eva, na verdade, ela não ouviu essa ordem, né, diretamente. Ela ainda não tinha sido criada quando Deus passou essa ordem ao homem, a Adão. Então, ou ela escutou isso daqui, provavelmente ela só escutou isso aqui do próprio Adão. E Adão, para dar ênfase, passou essa ordem para ela de não tocar, ou ela mesma. Aqui, para dar ênfase com a serpente, né, não posso nem tocar nela. E acrescentou essa informação. E aí continua aqui no 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Qual foi a ordem que Deus tinha dado? Não comam da árvore, porque do dia em que delas comeres, certamente vocês morrerão. Qual que é a resposta da serpente? É certo que vocês não morrerão. Ou seja, Deus está mentindo. Uma mentira clara e evidente aqui, ela acusa o próprio Deus de estar mentindo. Ele falou que é certo que vocês morrerão, mas eu digo que é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Os olhos de vocês se abrirão, essa é uma verdade. Mas é uma verdade imprecisa. Porque o fato dos olhos se abrirem, e esses olhos são os olhos naturais, os olhos mentais, os olhos carnais, o fato de ter esses olhos abertos não era nada positivo. Era uma coisa detestável e abominável. Então, os olhos de vocês se abrirão. Uma mentira, uma falsa verdade. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Também uma falsa verdade, porque Deus conhece o bem e o mal, mas Ele conhece o bem e o mal não por prática, não porque Ele praticou, ele conhece a prática do mal. Deus conhece o bem e o mal porque Ele é onisciente, porque Ele é presciente, porque Ele conhece todas as coisas. Mas a forma como a serpente coloca, ela induz que aquilo era um conhecimento que só Deus tinha e que ele estava negando ao homem aquele tipo de conhecimento. Então, Satanás, ele é mentiroso. Ele age pela mentira, pela astúcia, pela dissimulação, pelo engano, pela armadilha. E é por isso que lá em João 8,44 diz o seguinte: vocês são do diabo. Isso aqui o próprio Jesus conversando, discutindo com os fariseus, né? Vocês são do diabo. Ele diz que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio. Como assassino desde o princípio? Quem foi que ele matou? Não fisicamente, né? Ele matou aqui espiritualmente. Quantos ele assassinou na rebelião, né? Na terça parte que ele trouxe da rebelião dos anjos do céu. Então ele é um assassino espiritual. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, essa é a forma como Satanás opera. Ele opera pela mentira, ele opera pelo engano, pela armadilha. E Eva, infelizmente, caiu na armadilha de Satanás.
discutindo mentalmente com o próprio Satanás. E aí vamos voltar para o capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu. E aí tudo estava consumado. Ela comeu, deu ao marido e comeu, ela tocou no fruto e fez ali uma análise meramente mental. A árvore era bonita, o fruto era apetitoso e ele era desejável. Desejável para quê? Para ter conhecimento. É aquele conhecimento que a serpente disse que ela não tinha porque Deus não quis dar a ela. Então ela cobiçou, criou no coração dela a cobiça, a vontade de ser igual a Deus, né, de alcançar um patamar acima do que ela tinha sido colocada, que já era altíssimo, porque era pouco inferior ao próprio Deus, mas ela queria mais. Ela criou a cobiça nela e isso levou ela o quê? A desobedecer Deus frontalmente. Aquela ordem expressa foi quebrada. E aí, no capítulo 7, diz que então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os olhos de ambos se abriram, exatamente como Satanás falou que iria acontecer. Os seus olhos se abrirão. Será que eles estavam com os olhos fechados? Não, eles não estavam com os olhos fechados, eles não eram cegos. Mas o que abriu aqui foram os olhos naturais, os olhos mentais, os olhos carnais. Eles passaram a perceber o mundo com o seu próprio eu, com o seu próprio ser, com a sua própria capacidade de discernir. O bem e o mal entrou dentro do homem. O conhecimento do bem e do mal, o julgamento do que é certo ou errado, do que é conveniente ou não é conveniente, do que é moral ou imoral. Antes disso, o homem não tinha essa capacidade de julgar, de discernir, de decidir o que é certo ou errado. Todas as vezes que ele precisava definir ou decidir alguma coisa, ele consultava o quê? O próprio Deus, através do canal aberto, limpo, desimpedido que ele tinha com o próprio Deus. O acesso perfeito, o acesso livre que ele tinha pelo fruto da árvore da vida. Ele tinha o próprio Deus dentro do interior dele. Então ele conectava e tinha uma sintonia perfeita com esse Deus. Mas nesse momento, os olhos se abrem. Os olhos naturais se abrem e ele passa a perceber o mundo e a julgar o mundo e as coisas do mundo, definindo o que é certo e o que é errado. Em contrapartida, os olhos que ele tinha antes, que eram os olhos espirituais, os olhos onde eles enxergavam o mundo espiritual à sua volta, os olhos em que eles contactavam o mundo espiritual, contactavam o próprio Deus, esses olhos se cegaram. E é por isso que lá em Atos 17, Paulo fala que agora o homem tinha que buscar Deus, tateando. Por quê? Porque esse homem era cego espiritualmente. Tateando é o jeito que a gente procura quando a gente é cego, quando a gente não enxerga, quando a gente está no escuro. Tateando, apalpando. Se bem que Deus se coloca perto. Por quê? Porque Ele quer ser encontrado. Mesmo com os nossos olhos espirituais vedados, cegados, a gente consegue ainda alcançar o Senhor. Por quê? Porque Ele se coloca perto. E a gente, tateando, consegue enxergar o Senhor. Então, os olhos se abriram imediatamente. Versículo 8. Ao virem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Então, o homem foi criado para buscar a Deus. E o homem estava fazendo o que agora? Se escondendo de Deus. Então, aquele homem que foi criado para buscar Deus, agora ele estava escondido de Deus, fugindo da presença de Deus. Entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Quem agora estava chamando quem? Quem agora está buscando quem? Agora é Deus que precisa buscar o homem. Por quê? Porque esse homem está escondido, esse homem está recluso, envergonhado, amedrontado. Como se inverteu completamente o propósito de Deus? O homem que devia buscar Deus agora se esconde de Deus. E Deus que precisava ser buscado agora se vê na situação de ter que buscar o homem caído, o homem já corrompido. Versículos 10. O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Outra consequência imediata, o medo. O homem passou a ter medo. A primeira consequência da incredulidade é o medo. A gente diz que onde a fé entra, o medo sai. Quem tem fé não tem medo. Por quê? Porque tem a confiança de que existe um Deus, de que existe uma pessoa viva
que está governando e está reinando sobre qualquer situação, do que a gente vê e do que a gente não vê. E esse homem agora, que tinha sido criado pouco inferior ao próprio Deus, que tinha domínio sobre todas as coisas, agora ele tinha medo, ele estava amedrontado, ele estava encurralado, ele estava humilhado. Por quê? Porque ele perdeu a sua fé. A fé da comunhão íntima que ele tinha sido quebrado. Quando o homem comeu, ele botou dentro dele um fruto tenebroso que deformou a forma da imagem que ele tinha. A função que ele tinha de contactar Deus e de sintonizar com Deus e estar em íntima comunhão com Deus, essa função foi danificada, e danificada seriamente. E agora ele tinha medo, ele tinha incredulidade dentro dele. E aí o Senhor ele precisa jogar luz na situação desse homem. Esse homem ele precisa enxergar, e é isso que Deus faz aqui no versículo 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Eu não te dei esse dom de você ver, de você julgar a respeito dessas coisas. Eu não te criei com essa função, Adão. Quem te falou que você está nu? E aí o Senhor faz uma segunda pergunta, respondendo a primeira e praticamente uma afirmação. Né? Ele diz aqui, ó, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? E aí a luz chega até o homem, ele percebe a situação que ele está. E aí, qual que é a resposta? Justificativas de Adão. Então o homem disse, a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, Senhor, não foi iniciativa minha. Né? Eu comi porque a mulher que você me deu me ofereceu e eu comi. E aqui mostra também como que a visão de Adão já modificou. Porque Eva era o osso dos seus ossos, carne da sua carne. Era a sua auxiliadora, era a sua paixão, era o seu complemento. E agora ele não hesita duas vezes em jogar parte da culpa para Eva. Falei, ó, comi, mas a iniciativa foi dela, foi o Senhor que me deu, o Senhor fez ela e me deu. Então, socialmente, como que o dano já começa a chegar? Né? Aquela que foi criada para ele proteger, para ele guardar, agora era culpada da situação em que ele estava. E aí, Deus agora pergunta para a mulher, e mais justificativas. Então o Senhor, versículo 13, então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Senhor, também não foi iniciativa minha, não. Não fui eu que pensei nisso, não. Foi a serpente. Serpente que me enganou e eu comi. E aí vamos entrar agora mais precisamente nas consequências, as consequências objetivas. Né? O que aconteceu depois que o homem pecou e o que permaneceu. São três que eu destaco. E a primeira delas é a questão da escravidão, o princípio da escravidão. É um princípio muito, muito importante e severo dentro da palavra do Senhor. Eu vou destacar agora alguns versículos que nos esclarecem a respeito disso. João, versículo 8, capítulo 34. O próprio Jesus diz, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, o pecado havia entrado dentro desse homem e ele passou a ser praticante do pecado, praticante da desobediência. E o Senhor está dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é escravo do próprio Satanás. Romanos, capítulo 6, versículos 16, diz aqui. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Ou seja, se vocês se oferecem para obedecer o pecado, ou seja, para desobedecer, isso leva à morte. Mas se vocês se oferecem para a obediência, ou seja, atender à palavra do Senhor, isso conduz à justiça. Então somos escravos da morte se praticamos o pecado. E somos escravos da obediência se praticamos as palavras do Senhor. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz, prometem-lhes a liberdade. Quem promete? Os ímpios. Quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem foi vencido e persuadido aqui? O homem, o Adão. Ele foi vencido e persuadido. E quem foi o vencedor e o persuasor? Satanás. Então, nesse momento, o homem ele se torna escravo do pecado e escravo de Satanás. Aquele que foi criado um pouco menor do que Deus, para reinar e para dominar sobre todas as coisas,
para expressar a vontade de Deus e o propósito de Deus, se tornava agora escravo de Satanás. Que queda. Que lástima arrasadora. Ó Senhor. Segunda consequência, que o pecado passa a habitar no homem. E o que é o pecado? O pecado é a nossa natureza pecaminosa. É claro que todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados. Mas a causa dos pecados e dos muitos pecados que nós cometemos é o pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa que veio para dentro de nós, que deformou a nossa forma, que era conforme a imagem e semelhança, que deformou aquela matriz e aquela forma com que Deus nos criou. Então, esse é o pecado. O pecado passou a habitar entre nós. E como consequência disso, tem uma série de implicações. E eu queria ler mais alguns versículos aqui para a gente entender. Romanos 5,12 diz aqui, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, por meio do pecado de Adão, que entrou em Adão, como ele era o primeiro, como ele era a matriz, como ele era o molde, isso passou para toda a humanidade, isso foi herdado. Isso deformou a matriz, e essa matriz passou a gerar descendentes defeituosos da mesma forma. Romanos 3, versículos de 9 a 12. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, ninguém salva. É uma coisa de nascimento. Você já nasce com aquela forma deformada, com aquele molde mal feito, com aquele defeito de fabricação, não, aquele defeito de acidente sistêmico. Oh, Senhor. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. Nenhum se salva. Todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Salmos 51, Davi diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E, para fechar essa parte do pecado, né, do pecado que entrou no homem, Efésios 2, de 1 a 3, diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o nosso problema é por natureza. É a nossa natureza pecaminosa que está dentro de nós, é a nossa carne. Né? E isso passa de geração para geração, de pai para filho. Está dentro do nosso DNA, dentro da nossa carne, dentro da nossa constituição. Não há como escapar. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E, para que isso fique bem claro, eu queria dar um exemplo. O Thales, ele gosta muito de cachorro, né, Thales? Cria cachorro já há muitos anos, né? Então, Thales, se eu pegar um filhotinho, fofinho, gracinha, aqueles bem peludinho, se eu deixo ele trancado, isolado, ali ele só recebe, o único contato dele é para receber comida, mais nada. Ele não tem contato com ninguém. Esse cachorro ele vai crescer. Qual que é o resultado da índole desse cachorro? Uma fera. Achou alguém, viu alguém, ele quer estraçalhar, avançar, matar se puder. Não pensem que é diferente com o ser humano. O ser humano é a mesma coisa. Pega ali um bebezinho, fofinho, que acabou de nascer, coisa mais linda, indefeso. Coloca ele isolado. Tira ele do convívio social. Deixa ele crescer, a lei da natureza. Ele vai se tornar um adulto cruel, sanguinário, assassino, sem nenhum limite. A filosofia, ela tenta empregar uma mentira para a gente. Ela tenta dizer que a maldade do homem é fruto
do meio onde ele vive. Mas não é. A maldade do homem nasce com o homem. Pelo contrário, o convívio social é que ameniza um pouco a maldade que o homem tem. A criança, quando nasce, se ela vira gente, é porque ela teve um bom convívio social, porque ela teve bons exemplos. Então, quando ela cresce, ela passa a ter medo das regras, do castigo, ela começa a ter bons exemplos com a família e começa a querer seguir aqueles bons exemplos. Mas, naturalmente, ela não é boa. Então, qualquer pessoa sem convívio social, ela é um assassino, ela é feroz, ela é sanguinária, ela tem sede de vingança, ela é egoísta, ela não tem nada de bom. E aí, eu ouço muita gente falar, né, principalmente os mais velhos, gosto muito de fulano, Beltrano é maravilhoso. Tem aquela pessoa que ela é excelente, uma pessoa boa, cumpridora das leis, cumpre todas as obrigações, trabalhadora. Olha, é uma pessoa boa, tem dó de todo mundo, se compadece de todo mundo, pratica filantropia, é generosa, se preocupa com todo mundo. Ela só tem um defeito, ela é incrédula. Ela não acredita em Deus. Irmãos, por melhor que sejam as pessoas, por melhor que sejam as práticas, por melhor que sejam as intenções, se ela não tem o Senhor, se as boas intenções dela não estão subjugadas ao propósito que o Senhor tem para nós, não serve de nada, não tem valor nenhum. É um puro verniz. É igual o verniz da criança que cresce junto com a família e cria ali um vernizinho, um verniz fino de bons modos, de bons costumes. Mas é só verniz, não tem valor. Para o Senhor, o que tem valor não é o que está nas nossas boas intenções, não é o que está na nossa boa índole, porque tudo isso é discernimento do bem e do mal. É o canal de sintonia com o Senhor que está quebrado. Não serve para o Senhor o nosso julgamento, se nós estamos no certo ou no errado, no prudente ou no imprudente, no que convém ou no que não convém. Ainda que seja o fruto bom, mas é fruto do conhecimento, é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tem valor. Essa então é a segunda questão, a entrada do pecado, da natureza pecaminosa. E terceira consequência são as maldições, as várias maldições que incorrem ao homem. Então, voltando aqui para Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Então o Senhor foi sumário. O Senhor foi aqui expedito ao proferir o julgamento da serpente. Ele nem conversou com a serpente. Você vai ser maldita. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então essa serpente que tanto odiava o homem, que tinha tanta raiva, que tinha tanto desprezo pelo homem, agora ela estava condenada a rastejar e se alimentar do pó. E o que é o pó? É o próprio homem. Então essa serpente ela estava condenada a passar o resto dos dias dela comendo do pó da terra, comendo do homem que ela tanto detestava, do homem que ela tanto abominava. E é por isso que Satanás tem tanto medo de perder almas para o inferno. Porque ele sabe que o dia que o inferno for esvaziado, ele morre de fome. Ele depende do homem, ele depende das almas do inferno para ele comer. O homem é o alimento de Satanás. 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse descendente aqui é o filho varão, que está lá em Apocalipse. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. É que existem duas visões, que, ao meu ver, são bastante parecidas. Elas se conversam e têm uma sintonia forte entre elas. A visão mais tradicional é que esse descendente da mulher é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Jesus, que vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o seu calcanhar, referindo à questão da crucificação, do sacrifício de Jesus. E existe uma segunda visão, que é uma visão que a gente tem mais costume, faz parte aí da nossa história, que é a visão corporativa, que eu não vejo grande diferença. É a visão que diz que o filho varão é a parte mais forte da igreja. O filho varão são aquela porção dos que são salvos, daqueles que são vencedores. Que esse filho varão, então, ele vai pisar a cabeça da serpente e a serpente lhe fere o calcanhar. No final das contas, o resultado é o mesmo.
Se é o próprio Senhor em pessoa que pisa a cabeça da serpente, ou se é o Senhor governando o seu corpo, é a parte forte da igreja, o varão, os salvos, aqueles que são vencedores, governando a sua igreja, pisando a cabeça da serpente. Então, uma sintonia grande aí entre as duas visões. E aí vem a maldição para a mulher. E o Senhor diz, e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os teus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. A questão da submissão, né? Colocando a mulher em submissão ao próprio marido. Coisas ruins, né? Aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz o filho e o seu desejo será para o seu marido e ele o governará. Coisas negativas, mas também não existe aqui em momento nenhum a palavra maldição. Como ele amaldiçoou a serpente? Né? Pessoalmente ele falou, maldita é você. Ele não fala nada da mulher. Ele não amaldiçoa diretamente a mulher, mostrando que o Senhor é bastante misericordioso. E aí as maldições contra Adão, está lá nos versículos de 17 a 19. Diz aqui o seguinte, e Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a maldição não é direto para Adão, né? Mas aqui é mais uma explicação, é o Senhor mostrando para Adão quais as consequências do erro dele. Maldita é a terra por sua causa, por seu erro. Agora, em fadigas, ou seja, em esforço, em sacrifício, você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, como era antes lá no Jardim do Éden. Ele só precisava esticar a mão, colher, pegar a fruta que ele quisesse e comesse. Estava disponível, estava livre, era amplo o acesso. Agora, essa terra ela vai dar espinhos e ervas daninhas, que vão ser contra ele. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. E aí a gente entende por que é tão difícil pagar os boletos, né? Entra mês, sai mês, e a gente tem que fazer aquela força, é aquele sacrifício, né? Parece que o salário é muito menor do que os dias do mês, né? Chega ali no meio do mês, já não tem mais salário para pagar e os boletos continuam chegando. Então isso explica, porque é no suor do rosto, é no esforço, é no trabalho duro que você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, também nenhuma maldição direta, explícita ao próprio Adão. Né? A vida dele ficou mais difícil, tudo, mas não foi uma maldição direta. E aí a gente entra na parte mais difícil, né, mais doída, que é a separação de Deus, do homem e a perda da sua imortalidade. Vamos pular lá para os versículos de 22 a 24. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui é a separação maior, né? O homem é expulso do jardim do Éden, perde o seu acesso à árvore da vida e, em consequência, ele passa a ser mortal. Aquele ser, aquela criatura que foi criada por Deus para reinar, para viver eternamente, agora ele estava sujeito à morte. Aquilo que mais nos apavora, aquilo que mais nos dói. Quem já perdeu um parente, um ente querido, sabe quanto que é duro, né? A hora da despedida, a hora que você vê a pessoa ali indo embora, que você percebe que você não vai ter mais o contato com ela, a comunhão com ela, quanto isso é duro. E agora chegou o momento aqui dessa separação. Mas aí eu pergunto, será que isso daqui é uma maldição? Faz parte das maldições? É ruim, mas será que é uma maldição? Vamos voltar para esse trecho de 17 a 19 e vamos analisar com bastante cuidado? E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comer da... desculpa, é o 22 e 24, estou aqui no 17. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Então é um fato. O homem agora, ele era conhecedor do bem e do mal. Então ele tinha conhecimento do bem e do mal. Aquele conhecimento que Deus proibiu
estava dentro do homem. Ele já não vivia mais pela comunhão com Deus. Ele vivia agora pelo seu julgamento do que é certo e do que é errado. Em consequência disso, é o que vem em seguida. Ó. Por isso, é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, porque o homem pecou, porque o homem agora vivia pelo conhecimento do bem e do mal, ele agora era preciso, era necessário, havia uma necessidade de impedir que ele estendesse a mão, tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente. Por quê? Qual é essa necessidade? Castigar? Amaldiçoar? Então, por que essa necessidade? Deus está falando aqui, é preciso, ou seja, existe algo que torna necessário cortar o acesso à árvore da vida. Por quê? Porque não tem como sacrificar um imortal. Para sacrificar, para derramar o sangue, tem que ser mortal. Para salvar o homem, era necessário ter um descendente desse homem. A semelhança de pecado, mas sem pecado. E se ele continuasse sendo mortal, não tinha como ser sacrificado. Por isso, corta o acesso à árvore da vida. Esse homem precisa morrer. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora observem, guardar o caminho da árvore da vida. Parece sutil aqui a diferença, mas é diferente de guardar a árvore da vida. Ele não diz que colocou espada flamejante e querubins guardando o entorno da árvore da vida. O que está guardado aqui, o que está proibido para o homem, é o caminho que dá acesso à árvore da vida. E o que isso significa? Que o acesso, que a árvore da vida está disponível ainda. Mas o acesso a ela não. E não existe um só caminho. Aquele caminho que o homem conhecia estava interditado, estava bloqueado, estava proibido. Mas não significa que um novo caminho seria aberto. E é isso que aconteceu. Deus não foi pego de surpresa. Aquilo que o homem fez, a queda do homem, o seu erro, o seu pecado, não foi surpresa para Deus. Deus não colocou a mão na cabeça e desesperado falou: o que esse homem fez? A coroa da minha criação. Deus já sabia de tudo. Antes da criação do mundo, Deus já tinha tudo planejado. Efésios 1,4 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, antes da criação do mundo, mesmo sabendo de todos os problemas, Deus já sabia e já havia definido uma forma de resgatar esse homem, de trazer esse homem para ele ser perfeito diante dele. Deus já tinha um plano. E esse plano envolve resolver os 3 problemas. O problema da escravidão, o problema da natureza pecaminosa e o problema do acesso à árvore da vida. E aí, brevemente, eu queria colocar isso aqui para os irmãos, até porque não é o nosso tema principal, é isso que nós vamos ver semana que vem, né, Thales? O Thales vai mostrar isso para a gente. Mas como que o Senhor traçou o plano para nos redimir, para nos resgatar. E com relação à escravidão, né, o resgate. Jesus, ele pagou o nosso resgate. Isso está lá em Mateus 20:28, diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate por muitos. Então, o Senhor foi o nosso resgate. Ele deu a vida dele para resgatar muitos, para nos tirar da servidão, para nos tirar da escravidão, do pecado e de Satanás. Ele anulou a nossa natureza pecaminosa. Lá em João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, ele tira o pecado, ele anula o nosso pecado, ele anula a nossa natureza. E ele restabeleceu o nosso acesso à árvore da vida. Hebreus 10:20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua própria carne. Então, aquele caminho que estava impedido,
Jesus agora veio abrir um novo e vivo caminho. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo já estava definido pelo Senhor. A forma como nós voltaríamos a ter acesso à árvore da vida, o perdão dos nossos pecados, a remissão da nossa natureza pecaminosa, a nossa justificação, tudo isso o Senhor já tinha decidido, já tinha definido. Só que agora seria mediante um preço, né? Não que nós fôssemos capazes de pagar esse preço. Mas lá no Jardim do Éden era só esticar a mão, não havia oposição nenhuma. Agora nós temos oposição, agora tem a nossa carne, ela luta. Paulo disse que é uma luta, a gente degladia. Parte de nós quer fazer o bem que Deus quer, quer seguir ao Senhor, quer se reconectar, quer restabelecer aquela comunhão, aquela sintonia. Mas parte não quer, parte quer continuar aqui na carne, julgando pelo certo e pelo errado, pelo que eu devo ou pelo que eu não devo fazer. E agora a gente precisa vencer, a gente precisa dominar sobre a nossa carne. Precisa pagar esse preço para tomar posse de novo da árvore da vida. Irmãos, era essa a porção que eu tinha para trazer. Semana que vem o Thales vai nos agraciar aí com a porção da regeneração e da restauração do homem. Queria convidar todos para a gente formar pequenos grupos e poder complementar aqui o que a gente viu. Amém.